Papi Blue! Olá, Mami Blue! Nesse vídeo trataremos acerca de tutela provisória. São 3 tutelas provisórias. Vamos ao nosso resumo? Quem vai ao judiciário é porque busca algo que por meios extrajudiciais amigáveis não conseguiu. Ninguém vai ao judiciário tomar cafezinho com leite. Ninguém. Mesmo quando é uma jurisdição voluntária, se vai lá contra gosto porque o Estado manda que aquilo seja homologado por um juiz. Ou seja, se vai ter que passar por um calvário chamado processo. E processo leva tempo. Grava essa palavra, tempo. Só que esse tempo é inimigo daquele titular do direito. Especialmente em 3 casos. Se houver altíssima probabilidade que ele é titular do direito e tem prova contundente disso, então para que ele vai ter que pagar o preço de esperar um processo inteiro? Também é inimigo daquele que quer resguardar aquilo pelo que ele está brigando, para ao final, quando ele ganhar, aquilo ainda exista. Aquilo não seja dilapidado, roubado, destruído, avariado. E também é inimigo de uma terceira pessoa, daquele que precisa do objeto para sua sobrevivência, para o funcionamento de sua empresa, que não pode esperar o processo todo sem grave dano. Para esses 3 casos, existe um instituto chamado tutela provisória. O instituto se chama tutela provisória e as espécies são 3. Tutela da evidência, tutela cautelar e tutela antecipada. Tutela da evidência foi criada para entregar desde logo àquele que tem alta probabilidade de ser titular do direito, que tem a prova contundente ou que esteja sendo vítima de um abuso processual da outra parte. Então vamos logo entregar esse objeto para essa pessoa enquanto o processo se desenrola. Existe algo chamado tutela cautelar, que é para garantir que ao final aquele processo seja útil. Então precisamos conservar o objeto para que ele não se perca durante o processo. E temos um terceiro caso. Alguém simplesmente não pode esperar o fim do processo para ter aquele objeto, sob pena de sofrer grave dano, inclusive se for o caso, a sua sobrevivência. Olha, esse aqui é o gráfico principal do nosso resumo. Se você entendê-lo, já saberá o básico dessa matéria. Tutela provisória. Vamos abri-lo, detalhá-lo e aprofundá-lo no nosso futuro curso de processo civil. Mas por enquanto o basicão é isso aqui. Olha só. Tutela jurisdicional se apresenta de 2 formas: definitiva ou provisória. Tutela definitiva é aquela que gera coisa julgada, gera certeza jurídica absoluta. É aquela que tem cognição máxima, completa, exauriente. A isso nós chamamos tutela definitiva. Já falamos sobre coisa julgada no nosso resumo de número 2, procedimento comum. Mas nosso tópico é isso aqui, olha aqui, tutela provisória. A tutela provisória não faz coisa julgada. Sua cognição é o quê? É superficial, é rápida, é suficiente. E ela se mantém enquanto durar o processo. Tem exceção? Tem uma, depois eu falo. Ela se mantém enquanto durar o processo. Tem uma exceção de um caso chamado estabilização da tutela, mas calma, é só daqui a pouco. Bom, então a tutela provisória não gera coisa julgada. Essa tutela provisória pode ser de 2 espécies. Olha aqui.
tutela de urgência ou tutela da evidência. Lembra, é da evidência. Aqui embaixo. Quando cabe tutela da evidência? Quando houver prova documental daquilo que foi pedido e essa prova documental seja tão boa que não gere prova de dúvida razoável. Ou seja, documento bom ao ponto de não gerar dúvida quanto ao direito que está sendo pedido. É o primeiro caso. Segundo caso, ações rei-persecutórias fundadas em contrato de depósito. Caramba, que língua horrível desse código. Rei-persecutória significa persegue a coisa, ou de forma direta, ações que queiram retomar a coisa depositada. De novo, ações que queiram retomar a coisa depositada comprova bastante desse contrato de depósito, onde esse fiel depositário esteja retendo injustamente a coisa. Então, segundo caso, portanto, são ações onde se queira retomar a coisa depositada com contrato de depósito. Inclusive, no nosso curso de Direito Civil, nós temos um vídeo só sobre contrato de depósito. Tá aí a capa. Terceiro caso, sempre que o pedido estiver de acordo com algum precedente. No nosso caso, a lei vai falar dois precedentes em especiais. São julgamentos de casos repetitivos ou de acordo com alguma súmula vinculante. E também vai caber tutela provisória em um caso onde haja abuso de direito, a outra parte está fazendo manobras para ganhar tempo ou está tentando embaraçar o processo. A isso nós chamamos abuso do direito de defesa. Olha, a outra parte, não é só o réu, até o autor pode estar em abuso de direito de defesa no seu interesse. Abuso de direito de defesa ou manobras protelatórias. Então, nesse caso, até para punir aquele que não está leal em relação ao processo, em relação ao juízo, qual vai ser a punição? A entrega provisória do objeto do direito à outra parte. Tutela da evidência é sempre incidental em um processo, ou seja, é da petição inicial para frente. De novo, da petição inicial para frente. Pode ser pedida em primeira instância, em segunda instância, no recurso. Pode ser pedido tutela da evidência em qualquer fase, cumprimento de sentença, pode ser na fase de conhecimento, enfim. A isso nós chamamos tutela da evidência. Mas existe uma outra espécie de tutela chamada tutela de urgência. Tutela de urgência é para conservar um objeto para que seja útil quando a ação for julgada, ou para entregar imediatamente o objeto a alguém que dele muito esteja necessitado. Olha isso. Tutela de urgência se divide em tutela cautelar de urgência ou tutela de urgência cautelar, quando se quer conservar o resultado útil do processo. Então a urgência nem é em ter o objeto, é em guardar esse objeto, conservar esse objeto para que não seja dilapidado, para que não seja vendido, para que não seja furtado, para que não seja desviado, para que não seja variado, para que ao final do processo ele ainda exista para ser entregue. A isso nós chamamos tutela cautelar de urgência ou tutela provisória de urgência no modo cautelar. A outra tutela de urgência é essa aqui, ó, tutela de urgência antecipada ou simplesmente tutela antecipada. É a mais violenta, ela é satisfativa, ela entrega desde já, desde agora, o objeto para quem a pretende. Vamos ao exemplo da moto. Imagine que seu cliente tem uma moto, mas alguém se diz, se acha, se enquadra como possível verdadeiro dono dessa moto. O que essa pessoa faz? Tira à força essa moto do seu cliente, simplesmente afirma que a moto é dele e a leva consigo. Bem, seu cliente quer reaver essa moto. Ajuiza uma ação cabível. Temos aqui dois problemas.
Imagine que seu cliente é um colecionador de motos. Ele nem anda nessa moto. Só que ele sabe que, se esperar o processo inteiro, mesmo que ao final seu cliente demonstre ser o verdadeiro dono, o verdadeiro titular dessa moto, a moto já pode ter caído, já pode ter tombado, já pode ter sido arranhada, avariada. Então, seu cliente quer que durante o processo, essa moto aqui fique imobilizada. Se for o caso, até na garagem dessa suposta pessoa que se diz dono. Mas o que ele quer é garantir que quando ele provar que ele é dono dessa moto, essa moto esteja íntegra, inteira, rígida, tal qual estava quando lhe foi retirada. Nesse caso, se vai ajuizar uma medida cautelar. Cautelar. Garantir o resultado útil desse processo. Ao final, ainda ter essa moto inteira, do jeito que estava, sem avarias. Que adianta ter uma sentença favorável e ao final a moto está toda quebrada, avariada, amassada? A isso nós chamamos medida cautelar, que vai vir através de uma tutela cautelar. Mudemos agora a história. Seu cliente tem uma moto, mas ele é um motoboy, ele é um entregador. Ele sobrevive, ganha seu sustento usando essa moto. Alguém se diz dono e a leva consigo embora. Seu cliente precisa dessa moto para sobreviver. É o sustento dele e dos 2 filhos. O que ele vai pedir? Esperar o processo todo para provar que a moto é dele? Não. Ele precisa da moto hoje. O que ele vai pedir? Para essa pessoa guardar essa moto para não avariar? Não. Ele precisa da moto hoje. Eis então a tutela antecipada. O objeto do pedido final é o quê? É a moto. E o que ele precisa agora? A moto. Ele não quer só garantir o resultado útil, ele quer garantir a própria sobrevivência. Essa é a diferença de uma tutela cautelar, onde se vai pedir para guardar essa moto para ao final ela ainda existir inteira, da tutela antecipada, que se vai pedir agora para ter a posse da moto durante o processo, para que fique garantida a sua sobrevivência, sua subsistência. Se você entendeu essa diferença, você pode aplicar esse exemplo da moto para qualquer causa, para qualquer situação que surja na sua atuação. Olha só, a regra é para se requerer tutela de urgência, o juiz, para concedê-la, pode pedir, não, pode determinar caução, depósito, em dinheiro ou algum bem ou uma caução fidejussória, uma garantia prestada por essa pessoa ou por alguém, para garantir que, caso não haja esse direito, a vítima contra quem se pediu essa tutela possa se ressarcir. Sim, porque a tutela provisória não tem cognição completa. O juiz vai dar naquilo que ele acredita que ele é levado a crer. Pode ser que na sentença não se confirme. Então a vítima será indenizada pela pessoa que a pediu. Pela pessoa que pediu a tutela cautelar ou antecipada. Então, para isso, o juiz pode requerer o depósito de uma caução, que pode ser dispensada se quem pediu a tutela não tiver como prestá-la, se for hipossuficiente. Olha só, essa tutela cautelar e essa tutela antecipada pode ser pedida na petição inicial ou durante o processo, até em fase de recurso. A isso nós chamamos tutela de urgência, olha isso, incidental. Incidental é aquela que incide sobre um processo já existente, ou na petição inicial, ou até a última decisão. Incidental. Mas pode ser requerida antes
antes da petição inicial, ela terá nome de tutela cautelar antecedente. Ou, por mais estranho que pareça, é isso mesmo, tutela antecipada antecedente. Para não chocar tanto, a gente pode falar assim, olha, tutela antecipada em caráter antecedente. O que significa essa palavra antecedente? Antecedente significa antes da petição inicial. Será requerida em pedido próprio e depois haverá, olha essa palavra, o aditamento, onde essa petição dessa tutela de urgência vai se transformar em uma petição inicial da ação principal. Essa transformação se dá via aditamento, ou seja, não se vai fazer uma nova petição. Se vai apenas complementar aquela petição da tutela para transformá-la agora com mais elementos numa petição do processo principal. A isso nós chamamos aditamento. Se pode conceder essa tutela também em qualquer fase do processo, inclusive na sentença. Por quê? Porque ela tem execução imediata. Então, nos casos em que a apelação gera efeito suspensivo, se nessa sentença for dada uma tutela provisória, não vai ter efeito suspensivo quanto a essa tutela. Efeito suspensivo é impedir que se execute aquilo que foi condenado, que foi dado. Então, pode haver tutela antecipada até na sentença, porque aí aquilo que está em tutela antecipada vai ser executado mesmo na pendência de efeito suspensivo de algum recurso. Em tempo, aprende logo. Obtida tutela cautelar antecedente, o prazo para aditar e transformar isso em ação principal através do aditamento é de 30 dias. 30 dias. Sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. Mais uma tutela antecipada obtida em caráter antecedente gera um prazo menor, metade, para o aditamento para transformar isso em ação principal. 15 dias. Então, olha só. Tutela cautelar antecedente, 30 dias para aditar o pedido para transformar em ação principal. Tutela antecipada em caráter antecedente, 15 dias. 15 dias para aditar o pedido e transformar em ação principal, sob pena de não fazendo, gerar extinção do processo sem julgamento de mérito. E tópico importante, no que toca às tutelas de urgência, podem ser com ou sem justificação prévia. Justificação prévia é só um nome diferente para contraditório prévio. É que a regra é jamais haver decisão surpresa, mas a depender do caso, nas tutelas provisórias, pode haver medida inaudita altera pars. Inaudita altera pars. Pars, no latim castiço, mas pode ser inaudita altera parte mesmo, ou seja, se pode deferir a medida sem nem ouvir previamente a parte contrária. Excepcionalmente é possível, embora a regra seja dar o contraditório antes da efetivação da medida. A isso nós chamamos aqui com justificação prévia. 5 tópicos importantes. Olha só. Quando se requer a tutela antecedente, seja cautelar, seja antecipada, nessa há de se pagar as custas. Quando ela é aditada para se transformar em ação principal, já não precisa pagar as custas, já estão pagas. Mas se elas forem requeridas em caráter incidental, não precisa pagar custas. Por quê? Porque as custas já foram pagas na ação principal. Próximo tópico. Qualquer medida cautelar ou antecipada pode ser requerida. Isso é chamado poder geral de cautela. Bloqueio de bens, arresto e sequestro de bens, busca e apreensão,
Arrolamento. Arrolamento é tão somente para o oficial de justiça listar tudo que tem ali para não ser dilapidado. Qualquer medida que não ofenda a dignidade da pessoa humana pode ser requerida e pode ser deferida pelo juízo. Outro tópico importante, o juízo das medidas antecedentes, o juízo deverá ser o mesmo competente para a causa principal, o mesmo competente. E mais um tópico importante no que toca à tutela antecipada, se há de demonstrar a possibilidade de reversão, ou seja, a lei manda que essa medida seja reversível. Nem que essa reversibilidade seja mediante perdas e danos, inclusive por aquela caução que foi depositada, mas há de ser reversível. Jabá break, jabá break. Se por um acaso eu estou sendo útil ao seu estudo, se você está gostando, se você está evoluindo com o nosso canal, inscreva-se, inscreva-se. E também pode se tornar membro do clube do canal, onde eu retiro dúvidas, sim, eu retiro dúvidas acadêmicas de integrantes do clube do canal. Se você quiser aprofundar mais na matéria, adquire o meu e-book Processo Civil Top. Processo Civil Top, tá aí a capa. É um e-book Kindle, tem na Amazon. Se você quiser contribuir para a melhoria do canal, temos um Pix, evangepix@gmail.com. E também, se você quiser ajudar os seus amigos que estão travados em processo civil, vamos ajudá-los. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para ajudar a disseminar esse nosso conhecimento aqui. Vamos ao procedimento da tutela antecipada, antecedente, aquela que é antes da causa principal. Por quê? Porque não há regra para procedimento para a tutela incidental. Porque incidental já está dentro de um processo que está correndo. Foi o resumo passado. Mas se for pedido antes do processo principal, tem que seguir esse procedimento aqui. Olha só. Petição inicial. A lei só vai falar assim, pedido, mas é uma petição inicial, né? Essa petição inicial deve conter qual é a medida a que se pretende obter, deve ter a indicação do pedido da tutela final, ou seja, qual será o pedido da ação principal, já tem que se explicar qual é a lide e o direito, ou seja, a lide, o seu fundamento já da ação principal, já tem que ser dito aqui nessa petição. Também deve ficar muito claro qual é o perigo de dano ou qual é o risco ao resultado final que apresenta para que haja a concessão dessa medida. O valor da causa do pedido incidental, de novo, o valor da causa desse pedido antecedente já tem que ser igual ao valor da causa do pedido final. E também deve haver a demonstração da reversibilidade da medida. Tudo isso deve ter na petição inicial dessa medida. Essa petição inicial já deve vir com a caução. Juiz é que decide se vai ou não ter caução. Se houver hipossuficiência econômica, não tem como prestar caução, não presta caução. Já deve haver pagamento de custas, exceto em gratuidade de justiça. Essa petição inicial ela é registrada ou distribuída. Registrada ou distribuída vai para o juiz, que pode determinar emenda 5 dias. Se for o caso de justificação prévia, já emite a citação, aqui ó, e ocorre a justificação prévia, 5 dias. Logo então o juiz decide, bem aqui ó, ou ele concede a medida ou não concede a medida. Se não for concedida a medida ou concedida, de qualquer modo haverá o aditamento, onde agora temos uma causa principal ou ação principal. Prazo para o aditamento, 15 dias, contados da concessão ou da negativa. Se for concedida, aqui ó, já é efetivada mediante procedimento do cumprimento provisório. Tá vendo aqui? Cumprimento provisório
é justamente o resumo sem ser o próximo, o outro. O próximo é recursos, depois a gente vai tratar de efetivação. Cumprimento provisório. E se foi emitida a medida inaudita altera pars, se ouvir a parte contrária previamente, agora é que será feita a citação. Tá vendo aqui? Bom, feito então o aditamento, haverá procedimento comum. Sim, aquele procedimento comum lá da revisão passada. Dali, nosso resumo número 2 é que ditará daqui para frente essa causa. Mas se por um acaso não foi aditada, olha isso, teremos uma extinção sem mérito, extinção do processo sem julgamento de mérito. Agora a parte sensível. Lembra que eu disse que tutela provisória não gera coisa julgada? Pois é, eu menti. Não. A lei mentiu. A lei mentiu. Não gera coisa julgada, é tutela provisória. Mas gera algo que tem o efeito da coisa julgada, chamada estabilização da tutela. Vou explicar. Uma tutela antecipada, somente antecipada, em caráter antecedente, se ela for concedida, efetivada, e se não houver contraditório, não houver recurso, não for guerreada por 2 anos, adivinha, ela se estabiliza. Não gera coisa julgada, mas fica imodificável. É mais ou menos a lei sendo hipócrita. É coisa julgada. Só que a lei não pode chamar de coisa julgada porque tutela provisória não gera coisa julgada. Então, inventou outro nome. Estabilização da tutela. Então, olha, a tutela antecedente, antecipada, tutela antecipada antecedente, se ela foi efetivada e a parte que sofreu a tutela antecipada, se ela não guerrear a medida, se ela não recorrer, se ela não ajuizar nenhuma ação para modificar, para cassar, adivinha? Após 2 anos se torna imutável. Esse instituto se chama estabilização da tutela. E detalhe importante, o requerente da tutela provisória pagará perdas e danos, vai arcar com todos os danos processuais. Se por um acaso a ação principal for improcedente, se por um acaso não fornecer todos os dados para que seja feita a citação depois de concedida a medida, se foi feita sem justificação prévia. Isso é para garantir que depois que ele obtém o que quer, não vá abandonar o processo. Também pagará perdas e danos se por um acaso cessar a eficácia da medida ou se houver o reconhecimento da prescrição ou decadência do direito que ele pretende. Vamos ao procedimento da tutela cautelar antecedente. Porque tutela cautelar incidental já vai seguir o rito do processo mesmo. Olha aqui. Temos uma petição inicial. Essa petição inicial da tutela cautelar antecedente deve obrigatoriamente ter esses 3 tópicos. Primeiro, tem que ter a explanação da lide e o seu fundamento. Nada mais é do que a explanação dos fatos e do direito desse processo principal que virá a ser ajuizado via aditamento. Também deve conter a exposição sumária do direito que se quer preservar. O que se quer preservar até o fim da demanda. E, obrigatoriamente, deve conter qual é o perigo que esse objeto está sofrendo que não possa esperar até o fim da demanda. Esses são os tópicos, portanto, da cautelar antecedente. Essa petição inicial aqui, apresentada ao juízo por registro ou distribuição, se por um acaso não for o caso de emenda, já vai direto para a concessão, se foi pedida a concessão sem justificação prévia, inaudita altera paras, já vai direto para a concessão. Da concessão, a parte tem que entregar todos os dados para que se faça a citação. Feita a citação, a contestação é em 5 dias. Havendo contestação, vai para o procedimento comum.
Caso não haja contestação, olha, temos a revelia. Já tratamos sobre revelia aqui em resumo anterior. Mas pode acontecer de, ao se ajuizar dessa petição inicial, o juiz entenda que não é caso de cautelar, que é caso de tutela antecipada. A parte já quer a satisfação, já quer a entrega do objeto. Nesse caso, o juiz determina que a parte faça o aditamento ou a emenda, depender como o juiz queira chamar, para transformar esse pedido de tutela cautelar em pedido de tutela antecipada. Bom, ajuizada essa petição inicial aqui, pode ser que o juiz queira antes ouvir o réu. Nesse caso, olha, vai primeiro fazer a citação e só depois da citação é que ele decide se ele vai conceder ou não. Olha, concessão ou não. Concedendo ou não a medida, vai ser feito o aditamento para o processo principal. Prazo para aditamento, 30 dias. 30 dias contando da efetivação da medida ou da sua negativa. Pois bem, isso é o que nós chamamos de procedimento da tutela cautelar antecedente. Lembramos que vai ter custas, tá? Incidental não tem custas, mas nessa aqui vai ter custas. Anota aí os 4 casos onde cessa a eficácia da medida cautelar antecedente. São 4 casos. Vai cessar a eficácia se o pedido principal, da ação principal, não for ajuizado em 30 dias, via aditamento. Se por um acaso a medida, mesmo concedida, não for efetivada em 30 dias, porque aí já vai estar no prazo da ação principal, também vai cessar a eficácia se por um acaso for extinto o processo sem julgamento do mérito e, claro, também vai cessar a eficácia se a ação for julgada improcedente. Bom, se você gravar esse quadro aqui, quase tudo que você precisa saber sobre tutela provisória já está entregue. E aí, foi? Foi! No próximo vídeo, nosso assunto é recursos. Recursos. Vamos ao próximo vídeo? É isso!